Lagoinha Gerações. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o de Isaque e o de Jacó. Deus estabelece seu projeto de família pensando em gerações. De forma geral, no mínimo 3 gerações coexistem na nossa história, desmistificando o erro do trabalho focado somente em casais. A família, na sua plenitude, é formada por 3 gerações: o casal, os pais do casal e os filhos do casal. Nossos pais, nós e nossos filhos. A Lagoinha Global, no cuidado com as famílias, chamado Lagoinha Gerações, não é apenas focado nos casais, e sim um trabalho que toca todas as gerações. Portanto, o objetivo da Lagoinha Gerações é tocar todas as áreas da família. No Kids é a melhor idade. Quem somos? É um ministério que fomenta ações para promover a consolidação dos vínculos e valores familiares, englobando os seguintes ministérios da nossa igreja. Kids. O objetivo do Ministério Lagoinha Kids é fazer que cada criança um discípulo de Jesus. Nosso departamento mantém o foco em ensinar a palavra de Deus de acordo com sua faixa etária, gerando crescimento espiritual e auxiliando os pais na tarefa de forjar o caráter de nossas crianças. Existe um material padrão para a ministração das lições de escola bíblica e GC Kids. Solicite e enviaremos para o e-mail institucional de sua Lagoinha. Não enviamos para e-mails pessoais. O GC Kids é quem elabora as lições da Lagoinha, que trabalha a temática de nossa convenção. Lembramos que existe uma identidade visual no Ministério. Não há necessidade de você criar uma logo para o departamento infantil de sua Lagoinha. O Ministério é o celeiro da igreja e a maneira como você, pastor, cuida do celeiro refletirá na provisão futura da igreja. Por isso, invista nas pessoas que estão à frente desse ministério. A cada 3 meses temos uma reunião inspirativa na Global. Você pode trazer o líder do seu departamento infantil e toda a equipe ou participar online. Também fundamos a Escola de Formação Contínua Kids, com o intuito de capacitar líderes para fortalecer a identidade das crianças enquanto a igreja. Existe também um grupo de WhatsApp com todos os líderes da Lagoinha Kids. Por meio dele, podemos somar e compartilhar experiências. O link é o Ministério para Pré-Adolescentes de 10 a 13 anos, da Lagoinha Global, e tem o objetivo de cuidar do período de transição entre a infância e a adolescente. Os pré-adolescentes são expostos à palavra de Deus de forma prática e aplicável, usando a revista Link, que visitam de forma panorâmica todos os livros da Bíblia no período de 3 anos. Tem suas identidades e particularidades trabalhadas à luz da Bíblia, com linguagem própria e atual. Os 5 pilares dos quais o link se apoia são a base bíblica sólida, a aplicação prática da palavra, aperfeiçoamento de dons e talentos, integração com o Rocket e exemplos inspiradores. O link também é um ambiente seguro, onde os pré-adolescentes são preparados para ingressar no Ministério do Adolescente, o Rocket. Assim, os adolescentes do Rocket são encorajados a servirem o link ministrando a palavra, fazendo louvor e liderando o GC. O link é um lugar onde a turma do Rocket também pode desenvolver os seus talentos. O culto link ideal deve ser mais parecido com o formato do Rocket e do que com o Kids. Para se tornar voluntário do link, alguns critérios são muito importantes: aceitar ser submetido ao background antecedente, ser membro da Lagoinha, ter familiaridade com a faixa etária, ter um bom testemunho e conhecer a Bíblia e amar a palavra. Rocket Legacy constitui o departamento da Lagoinha Global responsável por desenvolver ações que envolvem o público jovem e adolescente, respectivamente. Esses ministérios fazem parte de um único departamento, porém com atividades distintas. O principal foco do Legacy do Rocket é contribuir para uma geração apaixonada por Jesus, cuidando dos adolescentes e jovens da igreja, fazendo um trabalho maciço de ganhar outros para Jesus, seja nas celebrações, nos eventos esporádicos ou pequenos grupos. Entendemos que todo jovem e adolescente é um potencial atuante que possui habilidades e qualidades únicas e coletivas. Esse potencial carregado de energia e influência, no entanto, geralmente está inativo, pronto para ser descoberto como um diamante escondido em meia camada da rocha. Estabeleça G6. Compreendendo o público jovem e adolescente,
uma das características mais latentes é a importância de relacionamentos interpessoais. Os G6 são um grupo de afinidade cujos integrantes têm a oportunidade de ver seus ciclos de amizade se expandirem ainda mais. Não obstante, os G6 promovem o pastoreio efetivo de cada membro da Lagoinha, compreendendo a integração de seus membros no corpo de Cristo. Para que o Ministério de Jovens e Adolescentes nasça saudável, é imprescindível a implantação de G6. Os G6 podem ser homogêneos, formados apenas por mulheres ou homens, heterogêneos, formados por homens e mulheres, separados por faixa etária 12 a 13, 14 a 15, 19 a 22 e assim por diante, separados de faixas acadêmicas, universitários e separados por ciclos, namorados, jovens casais, forme líderes. Para que o ministério com jovens seja eficaz, é necessário investimento na formação de sua liderança. Portanto, esses líderes certamente serão visualizados e aflorados a partir do G6. Um voluntário do Legacy ou Rocket na Lagoinha precisa ter algumas características essenciais como temer a Deus, estar envolvido em GC, ser membro da Lagoinha, estar alinhado com a visão, ser enérgico, ousado, disponível. O voluntário, logo identificado por meio de reuniões periódicas, devem receber do pastor local as capacitações vindas da matriz, os alinhamentos locais e as estratégias para o desenvolvimento do Ministério da Juventude. No caso da liderança, juventude conter maior número de frentes, reuniões ministeriais são necessários para que a juventude trace planos, elabore eventos, programações e etc. O Ministério Legacy Rocket são uma base para todos da Lagoinha. Assim, a liderança da juventude e adolescente local precisa estar em contato conosco, de maneira que participe das reuniões gerais. Os líderes, tanto da juventude quanto adolescente, precisam fazer parte do grupo de WhatsApp, direcionado para assuntos pertinentes à juventude e ao desenvolvimento de relacionamentos entre líderes de todas as lagoinhas. Da mesma forma, é necessário que os líderes participem e envolvam a juventude local nos exemplos promovidos pela CBL, que requer a presença e a participação de todos. Importante enfatizar que esses líderes também precisam ter um bom relacionamento com os líderes do Ministério dos Adolescentes e vice-versa, até porque estão debaixo da mesma liderança geral, assim como participações estratégicas e até mesmo atuações no grupo de adolescentes, pois logo receberão esses novos jovens na juventude e dessa maneira diminui-se o impacto das transições. Ressaltamos que as lideranças da juventude, assim como dos adolescentes, forem vistas e atuantes em ambos os departamentos, seus membros não terão reservas ao transicionar, pois absorverão a forma de pastoreio. O modelo descrito precisa ser executado, pois assim a transição se tornará orgânica. Crie atividades semanais. As atividades podem ser diversas, no entanto, deve ler a geração antes de implantá-las. Compreendo que os jovens e adolescentes atuais estão mais atarefados. Procure ser assertivo ao iniciar uma atividade. Orientamos a não começar um culto de juventude de adolescentes sem antes ser solidificado alguns G6 e esses terem passado por multiplicações. Caso contrário, você gastará muita energia tentando encher um culto com o qual os jovens não têm afinidade e logo não potencializam as atividades elaboradas. O culto da juventude e dos adolescentes, quando implantado, deve ter a identidade do público-alvo, contendo características e elementos joviais. Não direcionamos sua liturgia e modelo, porém, de acordo com a geração atual, aconselhamos sobre durabilidade aproximada entre 1h30 e 1h40 é ideal. Músicas, observe a playlist da juventude, então saberá o que deve tocar. Intervenções artísticas são momentos separados para apresentações artísticas diversas ou simultânea com o louvor. Dízimos e ofertas, nunca deixe de ensinar e estimular sobre as verdades bíblicas desse princípio. Depoimento, testemunhos ou TEDs precisam ser focais, sem muitos rodeios. Quanto mais claro, melhor serão compreendidos. Pregação. Cuidado com o rodízio de pregadores no púlpito da juventude. Isso não faz parte da cultura da nossa igreja. A pregação precisa ser bíblica, objetiva, breve, com a linguagem da juventude e que provoque transformação. O culto para o público adolescente passa pelas mesmas sugestões, mas com acréscimos.
Crie oportunidades para interações no culto, fazer um quiz, criar grupos pequenos para discutir algum assunto, responder perguntas da pregação do WhatsApp do pregador e etc. Crie séries de mensagem que conversem com a realidade deles. Outras atividades podem e devem ser criadas. O importante é que tais programações visem também aos relacionamentos interpessoais dos jovens e adolescentes. Crie departamentos. As demandas naturais das atividades provocam o surgimento dos departamentos, ministérios e equipes. Todos esses setores precisam ser supridos pelos membros do Ministério da Juventude e Adolescente, porque o envolvimento no trabalho voluntário deles faz com que os jovens e adolescentes da Lagoinha sejam parte do corpo de Cristo e se tornem potenciais atuantes na esfera eclesiástica. Isso é fazer um ministério com jovens e adolescentes e não para jovens e adolescentes. Alguns departamentos básicos existem para maior compreensão, diaconia, consolidação, comunicação, artes sendo compreendidas por louvor, dança e teatro, equipe de produção e evento, evangelismo, missões, esporte, universitários, relacionamentos e intercessão. Para a inserção dos departamentos, alguns critérios são necessários, sendo que o principal é fazer parte de um GC. Sugerimos que os critérios exigidos devam estar em linha com o pastor local, para que assim haja uma cobertura espiritual consciente. Outras orientações: a faixa etária dos adolescentes é de 12 a 17, da juventude 18 a 25. Não crie outro nome para o Ministério da Juventude e Adolescente, pois tal fato se descaracteriza da Lagoinha Global. UP é o ministério criado para a juventude adulta, isso é, solteiros ou casados sem filhos acima de 25 anos. O ministério tem a proposta de implantar cultos diferenciados voltados para o público adulto. As ministrações da palavra são desenvolvidas com base em assuntos com temas de relevância. Além do louvor, os cultos têm outras intervenções artísticas, como ministrações de dança no momento da adoração e apresentações teatrais que buscam trazer mensagens questionadoras e confrontantes. Temos também o Papo Up, um momento em que entrevistamos integrantes do ministério, como pastores, obreiros, líderes de GC, que possam de alguma forma inspirar a igreja. Uma marca que representa os cultos é a busca intensa pelo Espírito Santo. G6 e eventos. Os G6 do Ministério UP têm o intuito do estudo da palavra de Deus, oração e unidade entre os irmãos. A equipe de eventos deve procurar programar vários eventos durante o ano, dentre eles viagens, festivais, acampamentos e eventos voltados ao público adulto. Hiro é o Ministério de Homens da Lagoinha e está responsável por levar cada homem de nossa igreja ao cumprimento bíblico de seu papel na família, na comunidade, na fé e na sociedade, apontando Jesus como modelo a ser seguido. O início do trabalho com os homens é feito por meio do levantamento de uma liderança saudável, que realmente esteja habilitada conforme a orientação de Paulo e Timóteo. Procure apresentar-te a Deus aprovado como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, homens tementes a Deus. O curso de Homens da Lagoinha Gerações, que visa capacitar e orientar os homens para servir sua família e a igreja, é a ferramenta de implantação do trabalho com homens. Sugerimos um culto mensal voltado para homens, para estabelecer com eles uma rotina de encontros de oração. O pós-culto também cria unidade entre os homens. Pode ser feito também um café para receber os homens e confraternizações como futebol e churrasco. Os encontros precisam ser objetivos, palavras de confronto e alinhamento com Deus e a família. Incentivamos também o envolvimento dos homens riros nas ações sociais junto à comunidade por meio de parcerias com outros ministérios como o Shine e o ICARE. A conferência Hero Shine também precisam ser planejadas de acordo com a estrutura da igreja. Outro ponto crucial é o discipulado, que deve acontecer por meio de G6 de homem e do atendimento pastoral. Perfil do homem que deseja servir no Hero: ter um coração voluntário e servo, ter uma boa conduta,
ter um bom testemunho de solidez na fé e governar bem os filhos e a própria casa, servir e amar a igreja, fazer o curso de homens da Lagoinha Gerações, liderar ou estar envolvido em um GC, estar sendo acompanhado por um pastor e ser frequentante aos cultos e ajuntamentos riros. Treinamento: fazer o curso de capacitação de professores e conselheiros da Lagoinha Gerações, assim como o curso de homens. Visão: levar cada homem a um relacionamento público e crescente com Jesus. Missão: alcançar cada homem da nossa igreja a fim de reposicioná-los no cumprimento do seu papel bíblico da proteção e cuidado. Shine é o ministério de mulheres da nossa igreja. Seu propósito é de acolher, equipar e encorajar mulheres em sua caminhada espiritual, mas também em sua caminhada familiar e social. Existem várias formas de exercer o voluntariado no Ministério Shine. Possuímos grupos de discipulado que chamamos de Café com Deus, que são reuniões que acontecem nas casas com a ajuda de uma líder e uma anfitriã. Tanto a líder como a anfitriã exercem papéis voluntários. A anfitriã abre a sua casa para receber esse grupo e a líder dá o discipulado. Temos os cultos de mulheres, nos quais elas se reúnem para juntas aprenderem mais sobre o caminhar cristã, o universo feminino e muito mais. Normalmente montam uma decoração no hall da igreja, fazem comidinha e produzem lembrancinhas, tudo com ajuda voluntária. Essa é uma ótima chance de unir mulheres, promover a comunhão entre elas e gerar o pertencimento a uma comunidade. O Shannyong é um excelente lugar para exercer o voluntariado, uma vez que esse grupo precisa de acompanhamento de mulheres mais velhas. O Shannyong é uma extensão do Shine, é o lugar onde as adolescentes da nossa igreja aprendem sobre legado. As mulheres mais maduras ensinam as mais novas sobre diferentes aspectos na vida, seja na área espiritual, sentimental, habilidades na vida, enfim, elas aprendem a se preparar para serem mulheres maduras e abençoadas, desenvolvendo durante o ano algumas campanhas e mobilizações nas quais necessitamos de uma ajuda voluntária. Uma mulher voluntária com o coração disposto a ajudar pode fazer uma linda diferença na igreja. Todas as mulheres são bem-vindas e se voluntariarem em alguma área do Shine. Algumas áreas como Café com Deus, Shine Ong necessitam de treinamento. Esses treinamentos são semestrais e abertos para mulheres que desejam servir outras igrejas. Melhor idade. Atualmente temos mais de 30 milhões de idosos acima de 60 anos no Brasil. Os índices brasileiros são maiores do que a maioria mundial, ou seja, no Brasil a população está envelhecendo mais rapidamente. As projeções dizem que em 2050, se Jesus não voltar até lá, pela primeira vez no mundo teremos mais pessoas acima de 60 anos do que crianças. Por isso somos um ministério que pensa nos idosos, nessa população que não pode ser ignorada pela igreja. Um culto à noite é improvável para a maioria, por isso a Lagoinha Global, os cultos da terceira idade, acontecem aos domingos às 8. Aos que não se acostumam com som alto e barulho nos cultos, que gostam de hinos, idosos assim vão à igreja mais pelos hinos do que pela pregação. Mesmo que o número de membros seja pequeno em sua Lagoinha e você não tem idosos o suficiente para fazer um culto, comece a pensar nessas pessoas e invista em seus idosos à medida que eles forem chegando. O maior problema enfrentado pelo idoso hoje é a solidão. Desenvolva atividades para que eles possam estar juntos e colaborar. Inclua aqueles que não conseguem mais ir à igreja, seja por motivo de doença ou porque estão com idade muito avançada. Procure envolvê-los de modo que continue dando frutos para a glória do Senhor. Considere as pessoas idosas e seu ministério, pois a Bíblia, elas gozam de uma honra muito especial. A Lagoinha Gerações também oferece um módulo voltado para esse público que trata de vários assuntos da sua realidade cotidiana e devocional. Módulos Lagoinha Gerações. Os módulos da Lagoinha Gerações oferecem cursos com princípios cristãos para o âmbito familiar, visando famílias fortes e crescentes espiritualmente. Atualmente são oferecidas 3 modalidades de curso e um seminário.
Começando Certo, Princípios Cristãos para Namoro, Escola de Noivos, obrigatório para todos os membros que desejam casar, Bem Casados para casais casados e amaziados, pais e filhos, adolescentes, homens, mulheres, comunicação conjugal, finança e terceira idade. Se quisermos trabalhar com famílias, precisamos pensar de maneira global. A unidade é um dos pontos mais fortes dessa visão, pois dessa maneira alcançaremos todas as esferas da família. Os cursos propostos para esse novo formato consistiriam no ajuntamento de experiências para que cada parte desse material fosse construído. Em breve, outras modalidades serão inclusas. Namoros. Começando Certo. Em Gênesis 2:24, o Ministério de Namoros da Igreja Lagoinha existe aproximadamente há 25 anos, por se tratar de um ministério de jovens. Hoje faz a ponte entre a juventude e a fase adulta, passando a se chamar Legacy Relacionamentos. Com o intuito de trabalhar o conceito da família no coração dos jovens, principalmente nos casais de namorados, apontando o caminho para purificar a fonte, isso é, tratar a família em sua origem, que é no namoro. Procuramos trabalhar com os jovens a importância de um relacionamento de qualidade com equilíbrio e verdade, para que todos cheguem à escola de noivos poupados de vários sofrimentos e pecado. O curso Começando Certo é uma atualização do curso Princípios Cristãos para o Namoro, que teve no início em 2013. A intenção com o curso é criar as condições para que todo casal de namorado de sua igreja que realmente deseja ser acompanhado tenha a experiência do primeiro contato com nossa equipe e posteriormente envolva-se em um dos nossos G6, nos quais o acompanhamento é facilitado pela convivência e pela troca de experiência. Quem pode fazer o curso? Casais de namorados das nossas igrejas, líderes de casais e casais de outras igrejas também podem fazer, mas existem restrições ao acompanhamento. Escola de Noivo é um dos braços da Lagoinha Gerações e visa ensinar e preparar, ministrar cura emocional, espiritual e instruções práticas na organização do casamento. Tem como objetivo a preparação dos casais de noivos. Os noivos são ensinados por meio de palestras e acompanhamento pelos casais de conselheiros instruídos pelos princípios da Palavra de Deus. O amadurecimento e a santificação do relacionamento para que nasçam famílias saudáveis, trazendo assim maturidade para o corpo de Cristo e para a sociedade, além da capacitação de lideranças de casais da Lagoinha Global. Curso composto de aulas presenciais, além de vídeo, exercício de orientação e acompanhamento individualizado dos casais e de noivo, visando seu aprendizado integral. Dinâmica do curso. O curso é composto por 10 aulas presenciais, com a duração de aproximadamente 2 horas e 4 videoaulas: Filhos, Herança do Senhor, Amor ou Paixão, a cerimônia de casamento e o planejamento familiar. Durante o período do curso, o casal de conselheiros tem 3 encontros com os noivos. O ideal é que cada conselheiro cuide de no máximo 3 casais. No início do curso é entregue um questionário virtual ou via e-mail para que os noivos o respondam e o desenvolvam aos conselheiros para análise das respostas e receberem um parecer dos noivos que se casarão. As aulas são autocontidas, por isso os noivos podem entrar em qualquer lição e dar continuidade às aulas perdidas no módulo posterior. Perfil do conselheiro: casal amoroso, comprometido e fiel à obra na qual está inserido, equilibrado emocionalmente e com habilidade para se comunicar. A simpatia e a imparcialidade também são fatores importantes para os casais de conselheiros. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto, a ser-lhe-ás dada. Tiago 1,5. A função do conselheiro é instruir, cuidar e mostrar às pessoas como ter uma vida abundante com qualidade e apontar a vida eterna. Bem casados. Visa a edificação, o fortalecimento e a restauração do relacionamento conjugal, com base nos princípios bíblicos cristãos. Por meio das lições ministradas semanalmente e do acompanhamento dos líderes, cada cônjuge participante tem a oportunidade de se posicionar corretamente no casamento,
na construção contínua de um relacionamento sólido, saudável e duradouro, alcançando assim toda a família. Os objetivos são alcançar o maior número de famílias de forma a auxiliá-los na conquista de um só coração e um só caminho, em uma aliança indissolúvel, a fim de serem bem casados, auxiliar os casais a fazerem todas as coisas sob o governo do Senhor e restaurar, fortalecendo o relacionamento entre marido e esposa, capacitando por meio do ensino da palavra de Deus. Curso composto de aulas presenciais e reuniões em pequenos grupos, a fim de cada aula ou pequenos grupos, 5 ou 6 casais se reúnem para a reflexão do conteúdo ensinado. Dinâmica do curso. O curso é composto por 9 aulas presenciais com duração de 1 hora e 40. Ao final de cada aula, grupos de 3 a 6 casais se reúnem para refletir sobre o conteúdo ensinado, sempre acompanhados por um casal de líderes. Função do conselheiro: promover a discussão e reflexão da turma abordada no dia e tirar as dúvidas do casal, promover a aproximação do casal para aconselhamentos individuais, recursos didáticos, sala com cadeira, sala com projetor ou similar, papel e caneta. Pais e filhos. O objetivo do módulo Pais e Filhos é preparar e treinar os pais para assumirem os seus papéis na educação, ensino e instrução de seus filhos, de acordo com os valores e princípios bíblicos aplicados no contexto da pós-modernidade, conduzi-la ao entendimento de sua missão como discipuladores responsáveis por transmitir à nova geração o amor e o temor do Senhor e restaurar a relação pais e filhos com vista a contribuir para a construção não somente da igreja, mas de uma sociedade saudável. Dinâmica do curso: é composto por 12 aulas presenciais, cada aula com duração de aproximadamente 1 hora e meia, com momento para tirar dúvida com o professor. Perfil dos líderes: casal com experiência em criação de filhos, disponibilidade para aconselhar e acompanhar os pais e outros cursos oferecidos. Melhor idade: também dispõe de um curso voltado para o público da terceira idade, independente do seu estado civil. Comunicação conjugal: a Lagoinha Gerações oferece um curso voltado a investir de forma dinâmica e interativa na comunicação de casais casados. Pode ser ministrado pela equipe de bem casados, escola de noivo ou escola de paz, mas não tem necessidade de ter feito qualquer desses cursos previamente para participar dele. Finanças oferece um curso específico para orientar a área financeira à luz da Bíblia. Ele é voltado para todos os públicos acima de 18 anos. E assim finalizamos o livro DNA Lagoinha, Voluntariado e Diaconia. Até o próximo.